Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Dando sequência aqui às nossas aulas de Sociologia, através de videoaulas pelo SIGA. Hoje a gente está iniciando um novo tema. Nas aulas e vídeos anteriores a gente falou sobre sociedade e meio ambiente. Tema que a gente vai relacionar, como eu disse, com a outra disciplina que vocês estão fazendo no terceiro ano da administração, que é a disciplina de gestão ambiental. Então a gente vai retomar esses temas de sociedade e meio ambiente ao longo do ano. As discussões que a gente fez, elas vão reaparecer nas aulas de sociologia ao longo do ano. A gente vai relacionar com o trabalho, a gente vai relacionar com globalização e com os demais temas que a gente vai estudar ao longo deste ano. Hoje a gente vai iniciar um novo tema, e esse tema é um dos mais importantes da sociologia no curso de administração. É uma pena que a gente tenha que estar trabalhando com ele por videoaulas, né, mas seria muito mais interessante a gente estar trabalhando presencialmente, mas eu espero que a gente retome o quanto antes, né, e quando a gente retornar com as aulas presenciais, a gente vai retomar alguns desses temas, e vocês vão perceber que o que a gente vai discutir aqui em trabalho e sociedade, nessas aulas de sociologia, a gente vai retomar também em aulas de história, vai ser retomado em alguns pontos na disciplina de gestão ambiental, em outras disciplinas do terceiro ano também. Então, assim, nessa parte de trabalho e sociedade, na disciplina de sociologia, a gente vai trabalhar alguns conceitos-chave, alguns temas norteadores, né, que vão ser retomados em geografia, em gestão ambiental, em história e em outras disciplinas, ok? Então, vejam esses vídeos de trabalho e sociedade com carinho, estudem com atenção. Mais para frente a gente vai colocar um questionário também para vocês treinarem, então vejam vamos colocar textos também mais para frente. Por enquanto só o vídeo, mais para frente a gente vai colocar mais material para que vocês estudem bastante essa parte, ok? Esse vídeo, pessoal, é o primeiro vídeo dessa série, Trabalho e Sociedade, e a gente vai fazer um breve histórico do trabalho, como que o trabalho é visto ao longo da história. É uma introdução, é algo bem simples, bem geral, como eu já disse em outras aulas, né, a gente vai fazer uma coisa que o historiador não gosta muito, que é fazer um salto temporal imenso, né, como a gente fez lá com Trabalho e Sociedade, a gente partiu da pré-história até os dias de hoje em 2 aulas, para falar da relação do ser humano com o meio ambiente. Historiadores não gostam de fazer essas linhas do tempo tão grandes. A gente trabalha com recortes temporais mais curtos. E agora com o trabalho em sociedade a gente vai fazer uma coisa mais ou menos parecida. A gente vai da antiguidade aos dias de hoje em um vídeo só para falar da relação do ser humano com o trabalho. Né? E já adianto para vocês também que nessas aulas sobre trabalho e sociedade a gente vai lidar com alguns temas polêmicos. A gente vai falar de autores um pouco estigmatizados, né? Nas próximas aulas a gente vai falar de Karl Marx, a gente vai falar de Emile Durkheim, a gente vai falar de Max Weber, a gente vai lidar com algumas coisas, alguns temas que são muito sensíveis na política, nos debates entre direita e esquerda, e no contexto de polarização que nós vivemos hoje, vai acabar gerando discussões, pode gerar discussões um tanto quanto acaloradas. Eu gostaria que fosse presencial para que a gente fizesse essas discussões pessoalmente, mas já que não vai ser possível, a gente pode fazer essas discussões via WhatsApp ou por outros meios até a gente retornar às aulas presenciais. Né? Eu lembro vocês, por exemplo, um debate que a gente fez nos vídeos anteriores, que era sobre a questão da reforma agrária, e outro que era o estado de bem-estar social, que a gente viu as críticas da direita e da esquerda a esses tópicos, e a gente viu que no contexto de polarização política, ideias conciliatórias tendem a receber críticas de ambos os lados. Então a gente vai ver alguns temas polêmicos, a gente vai ver algumas discussões polêmicas. Né? Esse vídeo nem tanto. Esse vídeo vai ter uma briga minha com sociólogos, né? Como eu já disse para vocês, eu sou um historiador da área cultural dando aula de sociologia, então eu vou brigar de vez em quando com sociólogos.
Mas nas próximas aulas, nos próximos vídeos, a gente vai ver alguns temas um pouco mais polêmicos a respeito do trabalho. Para começar o vídeo, pessoal, tem aqui a letra de uma música de uma banda brasileira chamada Legião Urbana. Essa música se chama Música de Trabalho. Não é uma música muito conhecida da Legião Urbana, não é uma música muito famosa, mas é uma música bem interessante para a gente discutir. Como você está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou pedir para você dar uma pausa nesse vídeo aqui nosso e procurar essa música, Música de Trabalho. Abre outra aba no YouTube aí, procura essa música, Música de Trabalho, ouça ela, depois volta para cá, ok? Eu espero. Sem problema, pode ir lá, ouve a música, é uma música bem legal. Ouve a música, procura no YouTube, ouve a música, depois volta para cá, ok? Dá pausa aí, eu espero, sem pressa. Já ouviu a música? Ok? Então vamos continuar. Então, essa música, chamada Música de Trabalho, ela é interessante porque a letra dela mostra um pouquinho do que o trabalho representa na nossa sociedade. O começo da música é muito significativo, quando ele diz, né, sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade, não sinto meu valor, não tenho identidade. Na sociedade em que nós vivemos, o trabalho tem esse valor. O trabalho ele é um meio de identidade, né? Muitas pessoas adquirem uma identidade através do seu trabalho, uma identidade profissional, né? Hoje em dia, se você pergunta para alguém que está inserido no mercado de trabalho, você vira para uma pessoa e pergunta o que você é, essa pessoa muito provavelmente vai responder a profissão dela. Ah, eu sou médico, eu sou professor, eu sou vendedor. Então, o trabalho ele tem algo de identificação, né? Também, e a música também diz, né? Não só da identidade, valor e dignidade, né? A gente é muito comum a gente ouvir as pessoas falando do desempregado que ele está procurando emprego e ele está procurando dignidade. O desempregado ele se sente desvalorizado. Então, a gente vive numa sociedade em que o trabalho ele é um determinante de identidade, de valor e de valor pessoal e de dignidade pessoal. A gente atrela o trabalho à dignidade, o trabalho à identidade, o trabalho ao valor pessoal, né? E os tipos de trabalho atribuem valores diferentes às pessoas. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, queria que vocês refletissem sobre isso, né? A nossa sociedade atribui muito valor ao trabalho. Então, né, como a gente já discutiu aqui na música, né, como vocês viram na música, o trabalho ele é um símbolo de dignidade e de pertencimento, né, como a gente acabou de discutir. Ter um trabalho, ter um emprego me torna uma pessoa digna na sociedade, me dá dignidade, me torna um ser inserido na sociedade. O desempregado ele se sente à margem da sociedade, ele se sente fora. Então, o trabalho ele tem esse valor. E ele também tem uma ideia de pertencimento. Quantos e quantos trabalhadores não se sentem inseridos dentro de uma classe? Existem classes de trabalhadores, existem grupos de trabalhadores que são mais... que têm uma identidade mais forte, né? O médico, ele valoriza muito sua posição de médico, o advogado valoriza muito sua posição de advogado, o engenheiro valoriza muito sua posição de engenheiro, né? Algumas profissões têm esse prestígio, então pertencer a ela é muito forte. A gente tem uma classe de trabalhadores, um grupo de trabalhadores que tem uma identidade muito forte nas regiões mais industrializadas do Brasil, que são os metalúrgicos, por exemplo, né? Então, no Brasil, o movimento de trabalhadores, alguns grupos políticos nasceram, surgiram, cresceram a partir de uma identidade profissional. Então, em São Paulo, por exemplo, na região do ABC Paulista, que é a região da cidade de Santo André, São Bernardo, São Caetano, né, ali próximo à capital de São Paulo, existe uma grande quantidade de fábricas,
né, principalmente de automóveis, e os trabalhadores dessas fábricas são metalúrgicos, né, trabalham na metalurgia. Então os metalúrgicos têm uma identidade muito forte, e desse grupo dos metalúrgicos surgiram muitas lideranças que fundaram, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores. O Lula era um metalúrgico, né, ele vem do sindicato de metalúrgicos do ABC Paulista, constrói uma carreira política até se tornar presidente do Brasil, né? Então independente do que você acha do que foi o governo Lula, se positivo ou negativo, ele tem essa trajetória, ele parte de uma identidade com um determinado grupo, né, de trabalhadores. Então você tem essa identificação. O trabalho ele proporciona uma identificação com um determinado grupo. No, por isso, no contexto social que a gente vive, além do trabalhador se sentir digno ao estar trabalhando, ao estar recebendo salário, a ter uma fonte de renda e dele se sentir pertencente ao grupo, ao mesmo tempo o desempregado ele sofre uma série de pressões sociais, porque ele se sente fracassado. O desemprego, se o trabalho, ele é visto como um sinal de dignidade, o desemprego é visto como um sinal de fracasso. Então, por mais que a gente tenha consciência de que o desemprego é algo contingencial na nossa sociedade, né, isso a gente vai analisar ao longo das próximas aulas, é um tema bem polêmico, mas dentro da sociedade capitalista, o desemprego, de certa forma, ele é inerente. Então, dentro da sociedade capitalista, sempre vai haver um grupo de desempregados. E a gente vai ver. E isso funciona dessa forma. Não tem muito o que resolver. Você pode diminuir o desemprego, mas zerar o desemprego é muito difícil, é muito pouco provável. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Então, mas mesmo assim, aquele que não está inserido no mercado de trabalho, ele se sente fracassado, ele se sente desvalorizado, ele se sente menor do que os outros. Só, poxa vida, tá todo mundo inserido e eu não, né? O que eu fiz de errado? Às vezes a pessoa não fez nada de errado. Isso é uma situação econômica em que vai fazer com que um determinado grupo de pessoas esteja desempregado, né? Às vezes não é culpa diretamente do trabalhador desempregado. Às vezes é uma situação a qual ele não tem muito o que fazer. Então, o trabalho tem essa coisa, né? O trabalho gera dignidade, aquele que que não está trabalhando se sente menos digno, né? Se sente, muitas vezes se desvaloriza, se sente um imprestável ou algo do tipo. Então, tudo isso eu estou dizendo, pessoal, para reforçar que nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o trabalho, valoriza muito. Não estou dizendo que isso é bom nem que isso é ruim, estou dizendo que é um fato. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o trabalho. Mas será que sempre foi assim? Ao longo da história, todas as sociedades valorizaram o trabalho como nós valorizamos? Será que atribuíram valores diferentes? Como que ao longo da história as pessoas viam o trabalho? Elas lidaram com o trabalho? Então, existem sociedades que interpretam o trabalho, que valorizam o trabalho de formas diferentes. Isso ao longo da história, de época para época, isso muda, e de um lugar para outro, isso muda. Então, o que eu disse para vocês, da nossa sociedade valorizar muito o trabalho, quando eu digo nossa sociedade, eu estou falando basicamente da sociedade ocidental, que é o padrão hegemônico cultural que existe no mundo hoje. A maioria dos países segue mais ou menos esse padrão, pensa mais ou menos dessa forma. Mas mesmo hoje no mundo existem pessoas, existem sociedades que pensam diferente. E ao longo da história houve grupos, houve sociedades que também pensaram de forma muito diferente. Então vamos fazer aqui uma comparação entre diferentes momentos históricos e entender um pouco como o trabalho foi interpretado ao longo do tempo, né? Então, primeiro, vamos entender que ao longo da história, o trabalho teve diferentes formas de ser interpretado, mas de um modo geral, nas sociedades ocidentais, principalmente, não só, mas pegando a sociedade ocidental, que é com a qual a gente tem um laço cultural mais forte, se a gente pegar Grécia, Roma,
a Europa medieval, a Europa moderna e o mundo contemporâneo. A gente vai ver uma relação com o trabalho em que o trabalho é utilizado como forma de distinção social. Então, o trabalho, na sociedade ocidental, desde a antiguidade, ele é um critério para diferenciar pessoas dentro da sociedade. Mas percebam que vai ter épocas em que o trabalho sempre vai ser um fator de distinção, mas vai ter épocas em que quem trabalha é desvalorizado e vai ter momentos e situações em que quem trabalha é valorizado. Então hoje a gente vive numa sociedade que valoriza o trabalho, valoriza quem trabalha. Mas vai ter momentos, vai ter sociedades que trabalhar não é uma coisa digna. Trabalhar é algo de pessoas inferiores. E vai ter outras sociedades que trabalhar é coisa de gente boa. Quem não trabalha é que está errado. Então percebam isso, né? O trabalho ele vai tendo valores diferentes ao longo da história. Então vamos começar aqui, né? Essa imagem aí que está incomodando vocês, eu já vou explicar ela daqui a pouquinho. Então, trabalho ele é nas sociedades ocidentais. Faltou um S aqui no vídeo. Enfim, depois corrijo isso. O trabalho ele é um fator de classificação de pessoas nas sociedades ocidentais. Então, o trabalho, trabalhar ou não trabalhar, ou o tipo de trabalho exercido, ele vai ser um fator de diferenciar as pessoas na sociedade. Determinados trabalhos vão ser bem vistos, determinados trabalhos vão ser mal vistos, e vai ter épocas e sociedades em que trabalhar é mal visto e não trabalhar é bem visto. Então, vamos levar isso em consideração. Então, repetindo, eu estou frisando muito isso para vocês perceberem que isso é uma característica da nossa sociedade e que outras sociedades podem pensar de forma diferente. A nossa sociedade, quem trabalha é valorizado, quem não trabalha não é valorizado. Mas a gente já teve contextos em que quem trabalhou era desvalorizado e quem não trabalhou é que era valorizado. De um modo geral, ao longo da história, o trabalho intelectual ele sempre foi mais bem visto do que o trabalho braçal. Na antiguidade, na Idade Média e mesmo hoje, o trabalho intelectual ele é mais valorizado geralmente do que o trabalho braçal. Né? Vamos pegar numa obra, numa construção, né? O que é o trabalho intelectual, o trabalho braçal. O engenheiro de uma obra, ele faz o trabalho intelectual, ele vai fazer o projeto. O arquiteto de uma obra, ele vai pensar na forma, na estrutura, na harmonia da obra, na parte mais da beleza e da funcionalidade da obra. É um trabalho intelectual, ele vai fazer o projeto. Na mesma obra, quem faz o trabalho braçal, o pedreiro, que vai construir, que vai pegar esse projeto e colocar em prática. Quem ganha mais? O engenheiro, o arquiteto ou o pedreiro? O engenheiro e o arquiteto ganham mais que o pedreiro. Então, mesmo na nossa sociedade, o trabalho intelectual ele é mais valorizado do que o trabalho braçal. E isso desde a antiguidade até os dias de hoje. Na antiguidade, vamos pensar na Grécia antiga, trabalho braçal era praticamente sinônimo de trabalho escravo. Quem faz trabalho braçal? Construção, limpeza, carregar coisas, mineração, agricultura, obras. Trabalho braçal é trabalho de escravo. Na Grécia Antiga, vamos pegar Atenas, por exemplo. O cidadão ateniense não faz trabalho braçal. O cidadão ateniense, o trabalho digno, o trabalho mais digno é o trabalho político, que é um trabalho intelectual. Ele não está pondo a mão na massa, digamos. Ele está discutindo os rumos da sociedade. Se ele não se dedica à política, os outros trabalhos dignos, a filosofia, o trabalho intelectual. E o esporte. O esporte não é propriamente um trabalho intelectual, mas também não é um trabalho braçal. Né? O esporte também era considerado digno na sociedade ateniense, envolvia o corpo, mas não envolve o corpo num trabalho braçal, não envolve o corpo num trabalho que era visto como degradante na Grécia Antiga. Ele é um trabalho de exaltação da beleza e das capacidades do corpo. Então é diferente do trabalho braçal. Então na Grécia Antiga, o trabalho braçal é trabalho de escravo.
O cidadão ateniense não vai fazer trabalho braçal. O cidadão espartano, a função do cidadão espartano é a guerra, é ir para o exército. Isso era considerado um trabalho digno. O trabalho braçal, a agricultura, trabalhar nas obras, trabalhar na mineração, isso era trabalho de escravo. Então, trabalho braçal, aquele que envolve esforço físico, pôr a mão na massa, né, era mal visto. Era visto como. Não que era mal visto, mas era função de escravo. O cidadão não tinha que se perder tempo fazendo esse tipo de coisa. O cidadão tem coisas mais importantes para fazer. Em Atenas, cuidar da política. Em Esparta, cuidar do exército. O que não é importante, que é o trabalho braçal, é a função do escravo. Vocês podem analisar hoje, tá, mas não faz sentido, porque sem esse trabalho braçal as pessoas não comem, as pessoas não moram, as pessoas não vestem. O trabalho braçal ele é fundamental na sociedade. Sim, nós temos consciência disso hoje, mas na Grécia Antiga, não. O trabalho braçal era visto como algo indigno. O trabalho digno era o trabalho intelectual. Em Atenas, a política, a filosofia. Em Esparta, o exército. Ok? Na Roma Antiga, que tem uma influência muito grande da cultura grega, a noção de trabalho é parecida também. O trabalho valorizado na Roma Antiga é o trabalho intelectual. O cidadão romano, ele vai ser o dono do empreendimento, ele vai ser o soldado, ele vai ser o político, né? O cidadão romano, ele não é geralmente não é quem vai fazer o trabalho pesado. Claro, você tem cidadãos que trabalham na agricultura, mas a gente vai ver que, principalmente na fase do Império, você tem cada vez menos cidadãos trabalhando na agricultura, esses cidadãos estão indo para as cidades viver dos programas sociais do governo, né? O desemprego aumenta porque o trabalho agrícola é controlado por grandes latifundiários que utilizam mão de obra escrava. E esse trabalho mais pesado na Roma Antiga, claro, Roma Antiga tem trabalhadores livres, mas também tem uma grande quantidade de trabalhadores escravos. E o trabalho mais pesado é executado pelos escravos. O trabalho mais pesado é executado pelos escravos. E os romanos tinham uma expressão para se referir aos escravos, que era a expressão instrumentum vocalis. Instrumentum vocalis quer dizer ferramenta que fala. Então, existiam três tipos de ferramentas. Né? Tinha o instrumento non vocalis, o instrumento que não fala, que é, sei lá, um martelo. O instrumento semi-vocalis, ou o instrumento que mais ou menos fala, que é um animal de tração, por exemplo, um boi. É um instrumento semi-vocalis. E o instrumento vocalis é o escravo, é a ferramenta que fala. Então, o escravo, ele era tipo um martelo, um serrote ou um boi. Não era muito diferente disso. A diferença do escravo pro martelo é que o escravo se mexe sozinho e fala. O martelo não se mexe sozinho e nem fala. Fora isso, são ferramentas. Então percebam que o trabalho pesado coloca o ser humano numa condição inferior àquele que executa outras atividades na sociedade. Então percebam o tipo de trabalho. O tipo de trabalho é fator para diferenciar as pessoas na sociedade, ok? E um dos indícios que a gente tem, e que é um indício bem polêmico, seria a origem da palavra trabalho. A área do conhecimento que estuda a origem das palavras se chama etimologia. Então, a etimologia de uma palavra é a origem dela, é de onde ela veio. Existe uma polêmica sobre a etimologia da palavra trabalho. Eu vou trazer para vocês a mais aceita, a mais difundida, a mais conhecida, mas existem muitos etimólogos, sociólogos, historiadores, linguistas que questionam, tá? Não é aceito por todos isso aqui que eu vou dizer, é polêmico, mas é o mais conhecido. Segundo alguns etimologistas, a palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium é o nome de um instrumento de tortura usado para castigar escravos na Roma Antiga, que é esse instrumento aí que vocês estão vendo aí na imagem, do lado esquerdo.
o tripalium. Tripalium quer dizer literalmente 3 paus. Como vocês estão vendo aí, são 3 paus. A pessoa era amarrada nesses 3 paus e eles iam mexendo esses 3 paus para esticar os membros da pessoa e ela ser torturada. Isso é o tripalium. E acredita-se que do nome tripalium tenha surgido o verbo tripaliare. Tripaliare era ser submetido ou submeter alguém à tortura nesse instrumento. E da palavra tripaliare teria vindo, né, do verbo tripaliare, teria vindo a palavra trabalhar. Então, trabalhar é a mesma coisa que ser torturado, segundo a etimologia da palavra. Claro que hoje em dia a palavra trabalho não significa tortura, mas como a origem da palavra vem de um instrumento de tortura, a gente vê como no momento em que essa palavra surgiu, que ela tinha uma conotação negativa. Então, trabalhar era algo ruim quando surgiu. Se você compara a atividade a ser torturado, você não acha que essa coisa é boa. Então, se a gente acreditar nessa etimologia da palavra, ela indica que quando surgiu, trabalhar era visto como algo ruim, ok? E essa noção de que trabalhar é algo ruim, ela ainda existe na nossa sociedade, ela ainda aparece de vez em quando. De vez em quando a gente vê algumas coisas. Se a gente olhar pelas redes sociais, a gente vai encontrar memes falando do trabalho. Né? Por que a segunda-feira é o dia terrível, é o dia tão odiado? Porque é o dia que as pessoas voltam a trabalhar. Por que as pessoas usam tanta expressão sextou? Por que a sexta-feira é tão celebrada? Porque sexta-feira é o dia que se para de trabalhar, é o último dia de trabalho. Por que as pessoas valorizam tanto as férias, comemoram tanto as férias? Então você vê que ainda existe. Se você perguntar para alguém, né, a maioria das pessoas dificilmente vai falar, principalmente na frente do chefe, que não gosta de trabalhar, que trabalhar é ruim. Se você perguntar, todo mundo vai falar, não, trabalho é bom. Essa é a ideologia predominante na nossa sociedade. O trabalho é bom trabalhar, mas muita gente ainda carrega, mesmo que não fale para os outros, ainda carrega essa coisa de não, trabalhar não é legal, não gosto de trabalhar. Não vou entrar na discussão se trabalho é bom ou se trabalho é ruim. Quando a gente terminar essas aulas sobre trabalho, vocês vão ter a opinião de vocês. Eu tenho a minha, não vou expor. Mas vocês vão. Mas o que eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam, é que o trabalho como um valor, ele é historicamente construído. E a gente vai ver agora no restante desse vídeo como essa construção é feita. Né? Se eu estou dizendo para vocês que a palavra trabalho vem do nome de um instrumento de tortura, como é que isso mudou de algo que tem que ser evitado para algo que torna o ser humano digno? E o ser humano que não trabalha, ele sofre, né? Então, só para antes de passar aí para a construção do trabalho como algo digno, que eu falei dos memes, temos aqui a frase icônica do Seu Madruga, de que não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Essa frase do Seu Madruga a gente associa com o tripalium, né, com o trabalho como algo ruim, como algo que causa sofrimento, e não como algo bom, que é a ideia predominante na nossa sociedade. Okay? Então, essa ideia, ela do trabalho como algo ruim, ela ainda existe na sociedade, ela ainda circula. Assim, pega mal você dizer isso na frente dos outros, mas é uma ideia que ainda circula. Bom, da antiguidade vamos para a Idade Média. Na Idade Média, aí aqui é a minha briga com os sociólogos. O livro de sociologia que eu uso para trabalhar com vocês, inclusive o texto que eu vou mandar para vocês mais para frente é desse livro. Vocês vão ver lá que tem um parágrafo que diz que na Idade Média o trabalho era desvalorizado. Ele era visto como algo ruim. É questionável. Por que é questionável? Porque, por exemplo, nos mosteiros, né, fazia parte do cotidiano dos monges o trabalho braçal. Então, alguns sociólogos diziam assim, na Idade Média o trabalho era mal visto porque a sociedade era dividida entre os que oram, os que lutam e os que trabalham, como a gente viu nas aulas de história. Ok, a sociedade realmente era dividida dessa forma. Mas uma parte dos que oravam, uma parte do clero, que eram os monges, também trabalhavam.
Eles cuidavam da horta, eles tinham oficinas, né, de construção ou de reparação de objetos, eles faziam a limpeza do mosteiro, eles cozinhavam, então eles cuidavam de animais, então o trabalho que nos feudos era feito pelos servos, dentro de alguns mosteiros era feito pelos próprios monges. Tinha mosteiros que tinham servos, que trabalhando para os monges, mas em alguns mosteiros os próprios monges faziam essas atividades. Então, né, alguns sociólogos dizem que na Idade Média o trabalho era mal visto porque ele era considerado oposto ao a espiritualidade. O trabalho braçal é o oposto do trabalho espiritual, da oração. Então um atrapalhava o outro. Então quem trabalha é indigno, quem ora é digno. Não é bem assim, como eu estou dizendo para vocês. Dentro de alguns mosteiros, os monges trabalhavam e eles viam o trabalho como parte da espiritualidade. Trabalhar o aproximava de Deus. E ao longo da história, se a gente pega ao longo da história, ainda hoje existem pensadores da Igreja Católica, santos da Igreja Católica, que dizem que o trabalho te aproxima de Deus. Né? Um dos grupos mais fortes dentro da Igreja Católica hoje, né, que tem uma série de lendas e teorias da conspiração a respeito deles, mas nada mais é do que um grupo religioso dentro da Igreja Católica, que é a Opus Dei. A Opus Dei ela é baseada na ideia de que você se torna mais santo quanto melhor trabalhador você é. Então, se você é um médico e se você se esforça para ser o melhor médico, você se torna mais santo sendo médico. Você agrada a Deus sendo o melhor médico que você puder ser. Se você é engenheiro, sendo o melhor engenheiro que você puder ser, você agrada a Deus dessa forma. Se você é professor, sendo o melhor professor que você puder ser, você agrada a Deus dessa forma. E essa é a lógica da Opus Dei, né, dentro da Igreja Católica. Então, assim, essa ideia de que trabalho e espiritualidade são opostos, ela não é muito correta. Historicamente, a gente pode questionar muito essa ideia. Mas a gente tem uma divisão social na Idade Média baseada no trabalho de cada um. Então, o trabalho do clero é rezar, é cuidar da salvação das almas. Então, eles estão no topo da sociedade. Esse é o trabalho mais importante. Depois deles, defender a sociedade, lutar, defender de invasões, a nobreza. E, por último, o trabalho braçal. O cuidar das terras, a agricultura, a pecuária, a construção, é o trabalho dos servos. Então, eles estão na base da sociedade. Ok? Então, a gente tem uma divisão, uma distinção social também baseada no tipo de trabalho. Dizer que o trabalho dos servos era menor, menos valorizado, é questionável, porque como a gente já estudou inclusive nas aulas de história, alguns padres explicavam que as três ordens, os três estamentos, tinham igual importância. Aliás, tinham igual, que um dependia do outro, que claro que o trabalho da oração era mais importante, mas que sem o trabalho do servo, o clero não sobrevive. Sem o trabalho do nobre, o servo não sobrevive. Então, um depende do outro. Mas tem essa distinção, ok? Tem uma distinção social. Agora, sobre o valor de ser importante ou não, é uma questão bem mais complexa quando a gente vai analisar a Idade Média. É porque a Idade Média, historicamente, desde a Idade Moderna, os historiadores criticam muito a Idade Média. Então a gente sempre tende a ver a Idade Média como uma época ruim da história da humanidade. Não é bem assim, mas que eu quero que fique claro. A atividade profissional na Idade Média é sim um critério de distinção social, ok? Na Idade Moderna, a gente tem começa essa transformação para o trabalho como a gente compreende hoje. O trabalho na Idade Moderna, ele passa de uma atividade que na antiguidade era repugnante, na Idade Média não é repugnante, mas ainda assim está abaixo do trabalho espiritual e do trabalho militar. E o trabalho, qualquer trabalho, a partir da Idade Moderna, ele aos poucos começa a ser visto como algo que dignifica o homem. E é muito importante nessa transformação de perspectiva a respeito do trabalho, primeiro,
o protestantismo. O sociólogo Max Weber, que a gente vai falar dele no próximo vídeo, ele tem uma obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E nessa obra o Max Weber demonstra como a ética do protestantismo, a forma com que o protestantismo enxerga a sociedade, foi fundamental para o fortalecimento do capitalismo. Por quê? Entre as correntes do protestantismo, a gente tinha lá, por exemplo, o calvinismo, que a gente já estudou ano passado, nas aulas de história. O calvinismo, ele defende que o cristão ele tem que ter uma vida regrada e sem ostentação. E que tendo uma vida regrada e sem ostentação, você alcança a salvação. Aliás, não, o calvinismo fala da predestinação, mas o calvinismo defende a vida regrada e sem ostentação. Outras correntes do protestantismo vão defender também a vida regrada e sem ostentação como meio de alcançar a salvação. Né? O calvinismo, você não alcança a salvação já está predeterminada antes do seu nascimento. Mas outras correntes do protestantismo dizem, olha, se você viver direitinho, sem ostentação, viver de forma regrada, você chega no céu. E o que é viver de forma regrada? É trabalhar direitinho, é ser um bom trabalhador, ser um bom profissional. Então, se você trabalha direitinho, obedece o seu patrão, faz todas as suas funções certinho, você está vivendo de forma regrada. Então, isso traz uma nova atitude para os trabalhadores. O trabalho não é só um meio de sobrevivência, como era na Idade Média. O camponês trabalha para sobreviver. Ele trabalha para se alimentar. O camponês medieval, católico, pensava: eu trabalho para sobreviver, mas a minha salvação depende das minhas orações, de eu ir na missa. Então são coisas diferentes. O protestante traz essa ideia de que se eu trabalhar direitinho, isso me aproxima de Deus. Então vou trabalhar direitinho. Então vou me tornar um profissional melhor. Depois, o pensamento católico vai incorporar isso também, a ideia de que o trabalho dignifica. Depois não, como eu disse, os monges na Idade Média trabalhavam e rezavam, e eles consideravam o trabalho um tipo de oração, mas enfim, o protestantismo vai dar uma nova configuração para isso. E outra coisa que o protestantismo traz é que na Idade Média a Igreja Católica era contra a usura. A usura era a cobrança exagerada de juros. Né? No começo a Igreja Católica condenava qualquer cobrança de juros por empréstimos. Depois a Igreja Católica entendeu que pode cobrar juros, mas não pode cobrar juros abusivos. Então hoje a Igreja Católica chama de usura a cobrança excessiva de juros. E os protestantes não eram contra a cobrança de juros. Então, e pelo contrário, quanto mais rico você fica, segundo o calvinismo, quanto mais rico você fica, mais Deus está te abençoando. Então isso traz isso fortalece a burguesia vai aderir a essa ideia. Se eu estou enriquecendo é porque Deus está me abençoando. E se o protestantismo não é contra a cobrança de juros e a cobrança de juros me deixa mais rico, então vou seguir a ideia protestante. Então o protestantismo ele vai ter uma mudança de dinâmica, vai trazer uma mudança de pensamento referente à economia. Né? A Igreja Católica via a economia como uma forma de subsistência do homem, uma forma de fazer o homem sobreviver. E o protestantismo vai colocar a economia como um sinal da graça de Deus, o enriquecimento como um sinal da graça de Deus. Então isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais, pelo menos quem segue as ideias protestantes, vai fazer com que as pessoas busquem o lucro, porque o lucro é visto como um sinal de que Deus está me abençoando. Algo que na Igreja Católica não tinha nada a ver uma coisa com a outra, pelo menos até a Idade Média. Então, o protestantismo ele vai trazer uma nova percepção sobre o trabalho. Então, trabalhar de forma regrada, trabalhar bem, passa a ser bem visto. Quando a gente entra no século XVIII e no século XIX, a Europa está passando por uma reorganização social, cultural e econômica graças à Revolução Industrial, que vai ser possibilitada pelo acúmulo de riquezas da burguesia, que tem, e esse acúmulo de riquezas da burguesia nos séculos XVI e XVII e começo do XVIII, que vão possibilitar os investimentos na Revolução Industrial a partir do século XVIII, tem a ver com as ideias protestantes que mudaram a visão das pessoas sobre trabalho e lucro.
E aí, no século XVIII e XIX, se forma uma ideologia capitalista. Ideologia, né? Não sei se vocês já estudaram isso em outras aulas de sociologia, no segundo ano, deveriam ter estudado, mas se não estudaram, tudo bem. Ideologia pode ser vista como uma visão de mundo, ou ideologia pode ser vista como uma ideia dominante, a ideia da classe dominante que ela quer impor aos demais. Tanto visão, a gente tanto se a gente entender como visão de mundo ou como ideia dominante, ou ideia da classe dominante, a gente pode falar que surge uma ideologia capitalista no século XVIII. E essa ideologia capitalista estabelece o trabalho como forma de realização social individual. Então, a sociedade se realiza através do trabalho. E a pessoa, o indivíduo, se realiza através do trabalho. Então, vejam, segundo a ideologia capitalista, a visão de mundo capitalista, ou a ideia da classe dominante do capitalismo, diz que, pelo trabalho, eu me torno uma pessoa melhor. E pelo trabalho, a sociedade melhora. Então vejam que o trabalho sai de, lá na Idade Média, na Idade Antiga, lá na Antiguidade, de algo indigno, coisa de escravo, para ser algo necessário, desejável, para que a sociedade evolua e para eu, como indivíduo, me tornar uma pessoa melhor. Então a ideia de que o trabalho é algo bom, digno e que as pessoas melhoram através do trabalho, ela tem a ver com a ideologia capitalista. Prestem atenção nisso. Não é uma invenção da ideologia capitalista. Na Idade Média, a gente tem os monges que acham que trabalhar é uma forma de oração e isso vai tornar as pessoas melhores. Na Idade Moderna, a gente tem o protestantismo que vai dizer que o trabalho, que a vida regrada vai tornar as pessoas melhores. Mas no capitalismo, isso é aplicado ao lucro, é aplicado à industrialização, isso é aplicado à sociedade industrial. Então, o trabalho na sociedade industrial se torna um valor absoluto. Na Idade Média, a ideia dos monges não era compartilhada por toda a sociedade. Na Idade Moderna, essa ideia protestante da vida regrada e do trabalho como forma de alcançar a salvação não era compartilhada por toda a sociedade. A partir da Revolução Industrial, com a ideologia capitalista se tornando uma ideologia predominante, uma ideologia hegemônica, uma ideologia que vai ser seguida pela maior parte da sociedade, essa ideia se torna difundida. Então, a maioria das pessoas acredita no valor do trabalho. Então, a ideologia capitalista diz que as pessoas se realizam através do trabalho, que a sociedade melhora através do trabalho. Até aí, sem problemas. Não vemos problema nenhum nisso. As pessoas realmente se tornam melhores quando são bons profissionais, a sociedade melhora através do trabalho das pessoas. O problema é a contradição da sociedade capitalista a respeito do trabalho, porque a sociedade capitalista diz que o trabalho é legal. Só que com o avanço da industrialização, com o avanço do capitalismo nos séculos XVIII e XIX, as condições de trabalho pioram. Então, dizem para o trabalhador, quanto mais você trabalhar, melhor pessoa você vai ser. Só que ele vai para a fábrica e acontece aquilo que a gente viu nas aulas de Revolução Industrial. As condições de trabalho pioram, os salários caem, trabalha-se 14, 16, 18 horas por dia, as fábricas são perigosas, os trabalhadores ficam doentes, tem trabalho infantil, tem trabalho feminino, mulher grávida trabalhando em condições insalubres, todos esses problemas. Então, a gente tem uma contradição ali nos séculos XVIII e XIX. O trabalho é bom, dizem para as pessoas, o trabalho é bom, só que as condições de trabalho são ruins. Como é que resolve isso? Quando a gente entra no século XX, a gente tem uma aceleração, uma intensificação do trabalho industrial. E a sociedade de consumo que se forma no século XX exige uma demanda, ou acaba tendo uma demanda maior por produtos industrializados. Então você tem uma aceleração da produção. E essa aceleração da produção modifica a vida do trabalhador. Primeiro, o trabalhador tem que trabalhar mais ou trabalhar mais rápido. Depois, a tecnologia vai diminuindo a necessidade de trabalhadores. E você tem trabalhadores sendo substituídos por máquinas. E você vai precisando de trabalhadores que saibam operar máquinas. Enfim, surge uma série de problemas para o trabalho no século XX. Você tem problemas como desemprego, você tem a precarização do trabalho, você tem o problema da terceirização. A terceirização, que problemas a terceirização traz? Você tira o vínculo do trabalhador com o ambiente de trabalho. Né? A gente pega, por exemplo,
no nosso campus do Instituto Federal, os funcionários da limpeza são terceirizados. Eles não têm vínculo direto com o Instituto Federal, eles não são servidores federais, eles trabalham para uma empresa e prestam esse serviço no Instituto Federal. Então, a gente no Instituto Federal tem uma relação menos próxima com eles. Então, o que a gente define para os trabalhadores do Instituto Federal não vale para eles. Então, coisas que a gente consegue para os trabalhadores do Instituto Federal não vale para os trabalhadores da limpeza. Então, eles acabam tendo direitos diferentes dos nossos, eles acabam tendo condições de trabalho diferentes das nossas. Então, por isso que é um problema, né? Porque você não tem esse vínculo do trabalhador com o local de trabalho. E o aumento do trabalho informal no século XX. Por que o trabalho informal é um problema? O trabalhador informal ele acaba não tendo uma série de direitos e garantias que o trabalhador formal tem. Então você tem um aumento do desemprego no século XX, você tem a precarização do trabalho, você tem a terceirização e o trabalho informal. Então você tem cada vez mais pessoas trabalhando numa sociedade que valoriza o trabalho, você tem cada vez mais pessoas trabalhando em condições ruins de trabalho. E aí, para encerrar, o trabalho nos dias de hoje. A partir do século XVIII, o modelo hegemônico do trabalho é o trabalho industrial. Por mais que a maioria das pessoas não trabalhe na indústria, a partir do século XVIII, século XIX, sobretudo no século XX, o modelo industrial de trabalho ele é o que vale na maioria dos lugares. Então, por mais que a pessoa não trabalhe na indústria, o trabalho dela vai ser controlado e regulamentado de forma parecida com o dos trabalhadores da indústria. Se isso que eu disse ficou um pouco complicado de entender, em outras aulas a gente pode discutir isso melhor. Mandem perguntas e eu explico isso melhor depois. Hoje, o modelo industrial não é mais um modelo hegemônico. A maioria das pessoas não trabalha como se trabalhasse na indústria. A gente tem um modelo de trabalho muito mais parecido com o terceiro setor. Então, a maioria das pessoas trabalha num modelo, num regime de trabalho muito mais ligado aos serviços, por exemplo, muito mais ligado ao comércio, por exemplo. E na nossa sociedade hoje, 2020, a gente tem uma série de novos desafios para o trabalho. Coisas que no século XIX, no século XX, não existiam e que apareceu hoje no mundo do trabalhador. Home office, por exemplo, é algo totalmente fora do modelo industrial. Quando a gente fala de modelo industrial, por exemplo, você tem um horário para entrar determinado, um horário de almoço determinado, um horário de saída determinado. Então, na fábrica é assim, você tem horário para entrar, você bate ponto, entra, bate ponto, sai para almoçar, bate ponto, volta do almoço, bate ponto, vai embora. No home office, você não bate ponto, você está trabalhando de casa. Você não vai até um local de trabalho, trabalha e sai desse local de trabalho. O seu local de trabalho e sua casa são o mesmo lugar. Então isso é uma outra dinâmica de trabalho. Ambientes de trabalho, jornadas de trabalho, novos tipos de jornada de trabalho, que a pessoa não trabalha necessariamente das 8 às 18, digamos. Jornadas de trabalho em que a pessoa tem que trabalhar uma determinada quantidade de horas por dia, ou ela tem que entregar um projeto até uma determinada data, não importa quantas horas ela trabalhe. Você tem novos tipos de trabalho. Você tem trabalhos que não existiam antes e trabalhos que podem ser feitos remotamente. Trabalhos de tecnologia, trabalhos de os mais variados que você não precisa necessariamente estar no local de trabalho, que você pode fazer de casa, que você pode fazer de um escritório, você presta serviço para outro lugar. E surge um novo perfil de trabalhador. A Revolução Industrial, como a gente estudou, fez com que o trabalhador se especializasse muito. Ele vai se especializando, o trabalho vai sendo dividido e o trabalhador se especializa num pedaço muito pequeno do trabalho, ele não tem noção do todo. Hoje em dia, cada vez mais as empresas estão exigindo dos trabalhadores o contrário, que ele tenha cada vez mais uma visão do todo para que ele possa operar em diferentes áreas daquele serviço, daquele trabalho. Então você está rompendo com a ideia de uma cadeia produtiva, você está pensando mais na ideia de um trabalhador capaz de compreender o todo daquilo que ele está fazendo e que ele consiga executar diferentes funções dentro da empresa. Então o perfil de trabalhador hoje está mudando bastante do perfil do trabalhador que a gente tinha até o século XX.
E a gente vive também no século XXI um momento de incerteza sobre o trabalho. Como assim incerteza? A gente não sabe os direitos se vão permanecer, e isso não é no Brasil, não é no governo atual, isso é no mundo, isso é um contexto internacional. No mundo inteiro estão se questionando direitos trabalhistas, estão se questionando jornadas de trabalho, estão se questionando qual é a melhor forma de trabalhar, está se questionando o ambiente de trabalho. Então a gente vive um momento de incerteza. A gente não sabe hoje se as profissões que existem hoje vão existir amanhã. Existem muitas pessoas, infelizmente, muitos cursos técnicos, por exemplo, a pessoa está fazendo um curso técnico hoje que amanhã pode ser que não exista mais a profissão que ela está fazendo. Tem pessoas que estão fazendo faculdade hoje para exercer uma profissão que amanhã pode ser que mude completamente, que o que ela aprendeu na faculdade daqui 5 anos não sirva mais para nada. Então a gente vive um momento de incerteza muito grande no trabalho. As pessoas não sabem se seus trabalhos vão continuar existindo, se elas vão se manter, se elas vão precisar mudar, se elas vão precisar estudar mais, se a profissão dela vai ser extinta, se ela vai precisar fazer outra coisa. A gente não sabe. Então, por isso é um momento de incerteza. E momentos de incerteza são muito complicados. Momentos de incerteza levam à reflexão. Momentos de incerteza levam as pessoas. Momentos de incerteza levam as pessoas a buscar segurança. E segurança geralmente vem de ideias muito firmes. Por isso que a gente vê uma radicalização nos dias de hoje no pensamento sobre política, sobre trabalho, sobre economia, que as pessoas querem ideias sólidas. Ideias sólidas geralmente são ideias mais radicais. Então, no momento de incerteza, você ficar no meio termo te dá uma sensação de instabilidade. Então, você se agarrar numa ideia sólida vai te parecer mais seguro. Então, é esse contexto que a gente vive hoje, ok? Passei um pouquinho do tempo da aula, mas como o vídeo passado era curtinho, eu me dei esse direito. Os próximos eu vou tentar não extrapolar, ok? Dúvidas me mandem pelo WhatsApp e por e-mail. E espero que a gente possa se encontrar o mais breve possível para discutir pessoalmente essas ideias, ok? Abraço para vocês e até mais.